Boa tarde, gente. Eu estou de volta depois de um tempo ausente, que eu precisei ficar com meu pai, né, que ele fez uma cirurgia de catarata. Mas durante esse tempo, eu produzi alguns textos, e muitos deles escrevendo sobre religião. Aí um deles foi sobre uma conversa. Aí o primeiro texto que eu vou dividir com vocês é sobre uma conversa que eu tive com um evangélico. A questão da missão, né? Porque falam muito que a gente tem missões. Aí, todos nós temos nossos planos e sonhos, não é mesmo? E pode acontecer de não conseguirmos concretizá-los. Quais são as razões para que isso ocorra? Elas são inúmeras, mas com certeza quem é religioso dirá coisas do tipo: tudo ocorre com um propósito, talvez não entendamos agora, mas lá na frente entenderemos. Deus age de forma misteriosa e não sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida. Recentemente, ao falar sobre um sonho frustrado, eu ouvi de um senhor religioso: é que nós temos nossos planos, mas a nossa missão pode ser outra. Obviamente, eu não gostei do que ele falou e rebati que não acredito no Deus bíblico. Como consequência, também não creio em supostos planos de Deus, missões ou propósitos divinos. Ele respondeu que eu tinha que entender que Deus tem propósitos para a nossa vida. Porém, eu repliquei que nada do que ele dissesse me faria voltar a acreditar nesse Deus bíblico. Pensemos no que ele falou. Se já nascemos com uma missão determinada, onde fica o tal do nosso livre-arbítrio? Né? Que os crentes tanto usam esse argumento do livre-arbítrio para dizer que Deus não tem culpa de nenhuma das desgraças que ocorrem no mundo. Quer dizer que, quando nascemos, Deus já determinou quem seria médico, advogado, dentista ou professor? Se não há livre-arbítrio, então, consequentemente, não podemos ser responsabilizados, pois só estaríamos agindo conforme o que já estava prescrito, e não passaríamos de meros instrumentos ou fantoches nas mãos de Deus. Imaginemos alguém que dirige alcoolizado e provoca um acidente. Ele é ou não responsável por seus atos? É bom que nos façamos tal pergunta, porque afinal todos nós fomos ensinados que, se somos livres, somos responsáveis pelos atos que praticamos e devemos arcar com as consequências. Continuemos a refletir sobre o argumento de que temos nossos planos, mas que nossa missão pode ser outra. Se isso é verdade, então temos que admitir que Deus faz acepção de pessoas, visto que ele permitiria que uns realizassem seus sonhos e frustraria os desejos de outros. Sejamos honestos, a ideia de um Deus que age assim é bizarra. Além disso, precisaríamos admitir que Deus não é justo se ele age assim. Por que ele determinaria que Alberto pode realizar o sonho de ser médico, enquanto Juliano, que sonha ser engenheiro, terá que se satisfazer em ser auxiliar de limpeza? Ao analisarmos a história da humanidade, a ideia de que nossa missão pode não corresponder aos nossos sonhos pode soar mesmo monstruosa. Lembremos do Holocausto. Ninguém ignora que crianças, adolescentes e adultos jovens foram mandados para campos de concentração. Certamente eles tinham sonhos. Quantas vidas não foram ceifadas nesses campos malditos que se tornaram uma mancha vergonhosa na história da humanidade? A missão de vida dessas pessoas era a de serem aprisionadas, obrigadas a fazer trabalhos forçados e ser mandadas para a morte. Hoje, o que dizer das guerras na Ucrânia e em Israel? Desde tempos imemoriais, vidas inocentes são exterminadas nessas guerras estúpidas. Pensemos em Anne Frank, cujo diário até hoje nos comove. Ela sonhava era ser escritora, assim como eu. Sua missão era morrer em um campo de concentração? Hoje, crianças e jovens estão perdendo suas vidas na Ucrânia e Israel. Essa é a missão dessas pessoas? E que tal falarmos de Isabela Nardoni, Daniela Pérez, Henri Borel, Bernardo Boldrini, Bruce Lee e tantos outros cujas vidas não foram concretizadas, cujos planos não foram concretizados por causa de tragédias? Qual era a missão de tantas pessoas tão cheias de sonhos que morreram tão tragicamente? Podemos mencionar Jacqueline Saburido, né, uma jovem venezuelana que foi vítima de um acidente provocado por um jovem alcoolizado. Ela teve quase todo o corpo queimado e sofreu durante 20 anos até morrer de câncer. Ela com certeza tinha sonhos, não tinha? Portanto, dizer que podemos ter nossos sonhos, mas que Deus tem outros planos para nós, não serve para explicar o que acontece na nossa vida, porque nos obrigaria a aceitar que não somos livres e Deus favorece a uns e frustra outros. Boa tarde a todos. Aliás, é um prazer estar de volta.